Muito bem, 15 horas e 11 minutos, estamos diretamente da Delegacia Municipal de Araucária. Nós estamos abrindo uma live neste momento, porque nós fomos procurados, por uma cantora aqui do nosso município e participou inclusive recentemente do Festcar. Estou aqui ao meu lado a Isa Bueno, que vai estar relatando uma situação que foi necessário, infelizmente, vir até a delegacia para registrar os fatos que aconteceram. Só para antecipar, isso não tem nada a ver diretamente com o Festcar ou com a Prefeitura Municipal de Araucária, mas com uma relação interpessoal que acabou aí gerando quase que uma desinteligência, pelo menos digital. E antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por ter nos procurado. Eu vou te perguntar se está tudo bem por uma questão de educação, mas você passou muito aborrecimento, né? Olha, a primeira vez que eu passo por isso, assim, e mexe bastante com o psicológico da gente, porque todo mundo que acompanha a minha história em Araucária sabe o quanto eu sempre lutei pelos artistas, o quanto eu já briguei, inclusive até com o pessoal da cultura ali cobrando para que o Festcar acontecesse. Sempre tô apoiando os artistas, sempre ajudando. E aí, um senhor ontem, muito querido, aliás, ele já vem me perseguindo já há algum tempo, ele se deu o trabalho de abrir uma live há um tempo atrás, dizendo que foi conversar com o secretário de governo para que eu ficasse fora dos eventos, para me tirar dos eventos aí, porque ele se sente incomodado, porque somente eu e outros nomes ali que eu não vou citar, na live, que são meus amigos, participam dos eventos da prefeitura, que são sempre os mesmos e que os outros não têm direito de participar. Então ele foi até o secretário de governo para pedir para que me retirassem dos eventos, para que a prefeitura não me chamasse mais para participar dos eventos. E daí aconteceu o Festcar, ele já chegou alterado no dia do ensaio, eu havia pego uma senha para um dos candidatos participar, porque isso pode acontecer, eu posso chegar lá e retirar a senha para o candidato, desde que o candidato esteja ali na hora do que for chamado o número dele para ensaiar. Okay. E eu peguei essa senha, e ele não viu que eu tinha pego essa senha, então aí o candidato chegou e foi assinar o papel, ele já chegou totalmente alterado ali, gritando, falando que não ia deixar pegar a senha e tudo mais. Aí eu cheguei, mostrei que estava com a senha ali, ele todo alterado, porque aqui, no que depender de mim, não vai ter sujeira, como se nós fôssemos criminosos, Sim. Enfim, ok, passou isso daí, a gente ficou, nervoso e tudo mais, mas respiramos fundo ali para não entrar, na dança do bonito. Aí quando chegou na noite da apresentação, eu sentei e ele estava sentado atrás de mim, ele ficava chutando minha cadeira, para vocês verem a infantilidade da pessoa. E eu tive que levantar, para não ficar perto, porque assim, o tempo todo ele provocando. Aí ele foi cumprimentar o meu esposo, e ele tentou cumprimentar meu esposo ali, obviamente que o meu esposo não ia fazer nenhum tipo de escândalo, meu esposo cumprimentou ele. E nós nos retiramos, saímos de perto. Aí, de madrugada, ele me mandou mensagem pedindo contato do meu marido, mandou mensagem nas redes sociais do meu esposo também, pedindo contato do meu esposo para saber o que estava acontecendo. Só que o meu esposo, ele não tem, ele não dá brecha para esse tipo de gente, porque nitidamente é uma perseguição. Não sabemos se é por inveja ou se é porque ele não faz evento, se é porque ele não trabalha, para prefeituras, enfim, porque ele tem inveja da minha pessoa, não sei o que acontece, nunca fiz nada para ele. Inclusive, ele já foi contratado por mim e pelo meu esposo para tocar com a gente. Então, fiquei bastante surpresa quando ele fez isso. E o meu esposo não deu corda para ele, bloqueou, respondeu ali bruscamente, tipo, não quero falar com você, não vou dar papo e ponto final. Aí ele resolveu fazer uma live depois que o Festcar acabou, gente. Isso foi depois que o Festcar acabou, ele resolveu fazer uma live. O Festcar começou na quinta ou na sexta-feira? Foi na quinta? Quinta-feira, né? Acho que foi quinta-feira. Começou na quinta-feira. Então foram 4 dias de festival. Se encerrou no domingo, o Festcar. Hoje já é terça-feira, ou seja, segunda-feira à noite, ele abriu uma live. E qual foi a pauta da live do cidadão? Então, a pauta da live dele toda foi para difamar pessoas, para falar mal das pessoas. Inclusive, ele falou mal de mim nessa live, dizendo que eu sou orgulhosa, que eu não sou uma pessoa humilde, que eu cheguei no Festcar achando que eu ia ganhar, e isso não é verdade, tanto que eu estava lá, inclusive, torcendo, até para quem ficou em primeiro lugar, eu estava torcendo por ele, porque somos amigos, e eu sabia da importância desse primeiro lugar para ele, e ele teve a capacidade, gente, de falar que eu estava tirando sarro das candidatas,
né? Então ele citou, inclusive, uma candidata que estava cantando de chapéu rosa, que eu não vi a apresentação dela. Ele falou assim, gente, a Isa Bueno, citando o meu nome o tempo inteiro, ela chegou como se ela tivesse o rei na barriga, né, respirando, como se estivesse respirando, né, até a forma de respirar dela, tipo, ele reclamou até da minha forma de respirar nessa live, e disse que eu estava sentada ali na frente dele e que o tempo todo eu fiquei tirando sarro dos candidatos, né, e ele citou uma candidata que estava de chapéu rosa, ele falou assim que eu dava risada e que eu tirava sarro dessa candidata. Ou seja, tentou criar uma situação para comprometer a sua imagem com os outros concorrentes. Com certeza. Então, o tempo todo ele chamando as pessoas para irem nas minhas redes sociais, né? Tipo, vocês têm que ir lá ver, porque aqui eu tô mostrando a verdade para vocês de quem é essa Isa Bueno, de quem é essa cantora, né? O tempo todo falando isso. E induzindo, né, as pessoas, inclusive os candidatos, né? Porque quando você fala, tinha uma pessoa lá tirando sarro dos candidatos, obviamente que quem tava cantando lá vai se sentir ofendido, pode inclusive vir atrás de mim nas redes sociais, comentar. Então, gente, rede social é uma coisa muito séria. Vocês não podem fazer isso. Então, a gente não pode admitir que isso aconteça. Então, ele tentando me difamar o tempo todo, rindo de mim, falando assim, gente, vão lá na rede social, vão lá ver aonde que ela não toca em lugar nenhum, ela não faz bar, a gente tá com a agenda lotada aqui, vão lá ver se ela tem agenda. Então, o tempo todo induzindo as pessoas a virem atrás de mim. Então, isso é muito grave, né? Praticamente inaugurou uma campanha de ódio e de perseguição. Isso, ele simplesmente estava lá, vão lá para atacar a Isa. Então, tipo, essa era a intenção dele, vão atacar a Isa. Ele falou de outras pessoas, né, falou do nosso secretário de Cultura, falou da nossa vice-prefeita também. Enfim, ele tentou difamar várias pessoas nessa live, né? E a troco de nada. Gente, se vocês perguntarem para mim se algum dia eu fiz alguma coisa pra esse homem, não, nunca fiz nada. Uma coisa que me chama a atenção, fora todo o ataque que você sofreu, é você dizer que ele, durante a live, ele falou mal do secretário de Cultura de Araucária, o Glaucio Caras, né? Então, só para confirmar, né? Ele falou mal mesmo, então, do secretário. O mesmo secretário que ele andou aí batendo foto, gravando entrevista, o mesmo secretário que ele estava aí, inclusive, falando em nome dele em alguns momentos em redes sociais, e ele criticou. O que ele falou exatamente do Glaucio, você lembra? Ele falou simplesmente, resumindo, né, não com essas palavras, mas resumindo, ele chamou o Glaucio de incompetente, né, que o Glaucio, infelizmente, teve uma má gestão, né, que ele poderia ter feito melhor, mas ele não tem a capacidade, né, para fazer. Então, assim, eu não sei se de repente ele gostaria de estar no lugar do Glaucio, porque é nítido, assim, a perseguição dele, não só comigo, mas ele perseguiu outros cantores também, né, diz ele que já resolveu o problema, então, como ele resolveu o problema com os outros, porque os outros têm, né, uma certa influência com alguns políticos, né, então ele resolveu não mexer com essas pessoas, né, então eu que sou peixe pequeno, né, que não tenho influência política nenhuma, ele resolveu me atacar e fazer com que as pessoas venham me atacar também na internet. Isa, até o presente momento, a gente não mencionou o nome da pessoa que fez esses ataques, né? Uhum. Mas a Isa me procurou hoje pela manhã, mandou mensagem, extremamente nervosa, extremamente abalada. Você que está do outro lado, de repente, pode até pensar, não, mas não é para tanto. Não, sim. A Isa falou, disse uma frase aqui que enfatiza muito isso, né? Rede social é uma coisa muito séria. Quando você emplaca uma campanha de ódio, uma campanha de perseguição, quando você estimula as pessoas a perseguirem uma pessoa na rede social, isso é crime. E isso pode trazer consequências seríssimas, tanto para o psicológico quanto para o físico. Imagina, passa uma pessoa na rua, aquela ali é a Isa. E se a Isa sofre algum ataque na rua? E se a Isa, né, começa a ter problemas nas redes sociais dela, de pessoas passando por lá, xingando, ameaçando, ofendendo? O que chama atenção é que a pessoa participou do Festcar, divulgou o Festcar, né, é amigo pessoal do secretário de governo do município, ele faz questão de enfatizar que é amigo do Robson Furman, que é amigo do Gustavo Botokoski, e esse camarada já tem um antecedente criminal de agressão contra mulheres em Araucária. E não sou eu que vou dizer o nome do cidadão. Isa Bueno veio nesta tarde aqui na Delegacia Municipal de Araucária para registrar um boletim de ocorrência, sobre tudo o que aconteceu, e o boletim é contra quem mesmo, Isa? Marlon Gael, né, da Rádio Net, né? Da Rádio Net.
Então, assim, ele já vem numa sequência, né, de ataques aí contra mulheres na cidade. E o tempo inteiro ele usa o nosso secretário de governo, né, porque ele é amigo, porque ele é parceiro, porque ele, inclusive do Festicar, ele saiu gritando bem alto, depois que ele fez aquela cena lamentável, ele saiu gritando bem alto que ele estava indo na casa do secretário de governo, então, para intimidar. Então ele usa a internet para agredir as pessoas, para difamar as pessoas, e ele intimida porque ele usa o nosso prefeito, ele usa o secretário de governo. Então, tipo, como ele tem esse apoio, automaticamente as mulheres ficam com medo, né? Só que eu não tenho esse medo, né? Então eu vim aqui, registrei o boletim de ocorrência e vou até o fim para mostrar que internet não é terra de ninguém não, gente. É crime. O que ele faz é crime. O que ele fez contra mim é crime. E, inclusive, tem uma parte da live que ele falou que da minha agenda, tipo, dando risada, criticando, fazendo com que também pessoas que me contratam, se essas pessoas veem aquilo dali, tipo, nossa, por que alguém vai contratar uma pessoa que é tão terrível, né, quanto a Isa? Então ele pode me prejudicar, sim, no meu trabalho. Então isso é muito sério mesmo, o que ele tá fazendo. E um detalhe, tá? Eu fiquei sabendo de tudo isso porque a Isa também acompanhou a campanha de ódio que ele deflagrou contra a Carmen Brito, que está aqui comigo nos bastidores, contra a Dan Maia, que está nos assistindo nesse momento. A Isa sabe, né, das agressões físicas que ele cometeu dentro da Podium, agredindo 2 funcionárias da Podium, aonde lá ele foi demitido sumariamente, né? E as ondas de ataque de Marlon Gael na cidade contra mulheres, ela não está tendo o embarreiramento. E detalhe, agora eu mando um recado para o secretário de comunicação do município, o Tiago Ferraz. O Tiago, que é secretário de comunicação, vocês estão financiando, pagando para um vagabundo como esse, tá? Para ter propaganda, publicidade da prefeitura. Vocês estão financiando um agressor. Vocês estão pagando publicidade para um camarada que está perseguindo e agredindo moralmente, psicologicamente e até fisicamente mulheres no município de Araucária. Isa, eu preciso te fazer uma pergunta, é óbvio, né? Isso é necessário, não para explorar o que você está sentindo, mas eu queria que você deixasse aqui bem explícito como é que Isa Bueno se sente nesse momento diante de um quadro de tamanha injustiça com a profissional, com a cantora, mas acima de tudo com a mulher, com a araucariense. Olha, vou ser bem sincera pra vocês, em todos esses anos de carreira, eu tenho mais de 20 anos, né, de carreira, nunca aconteceu isso comigo. E eu vou dizer pra vocês que a vontade que eu tenho agora é de parar de cantar. Porque eu tô bem abalada mesmo, porque pode até parecer, nossa, é muito exagero, mas, gente, pra uma pessoa que luta o tempo todo, eu sou mãe, né, eu crio os meus filhos, né, sou solo, lógico, os pais também ajudam, mas, assim, é tanta dificuldade, né, pagava aluguel até um tempo atrás, consegui sair do aluguel agora, então, assim, a gente trabalha muito, a gente rala muito pra conseguir fechar um trabalho, eu trabalho só com um evento social e com prefeituras, né, não faço bar, e é tão difícil, sabe, a gente vai criando uma imagem durante todos esses anos pra uma pessoa numa live que durou 2 horas, gente, nessas 2 horas ele o tempo todo falando mal de mim. Aí vem essa pessoa assim pra falar mal, sabe, pra estragar toda essa imagem que a gente construiu, que eu construí durante todos esses anos. Então, assim, dói muito, sabe? Dói muito. Então, aí eu me pergunto, gente, o que eu fiz? Sabe por quê? Tipo, eu acho que eu não mereço isso. Então, tem bastante gente que me conhece, principalmente desse meio. Inclusive, eu tenho um grupo que eu criei ali, junto com um outro cantor, amigo meu, que também canta comigo em festivais. A gente criou um grupo para apoiar os artistas, para que os artistas participem de outros festivais. Então, a gente tá sempre apoiando, sempre correndo atrás. E um cara desse que tá há tanto tempo atacando mulheres, nada acontece com ele, gente. Nada acontece. Então, isso é muito revoltante. Então, às vezes, dá vontade de desistir mesmo, tipo, de parar tudo e não fazer mais nada. Isa, amanhã acontece uma audiência na vara criminal de Araucária. Marlon Gael também, né, criou uma campanha de perseguição contra a minha pessoa, o meu trabalho nas redes sociais. Ele é o autor da página Chapolindo de Araucária, onde ele fez mais de 27 charges me atacando. Ele fez diversas lives também, não só me atacando, mas me ameaçando. Está na mão do Dr. Luiz Borges, advogado. Amanhã acontece a nossa audiência. A da Carmen está para ser agendada, a audiência da Carmen, né? Eu só posso te motivar nesse momento, te apoiar nesse momento, porque Araucária precisa dar um basta nos crimes digitais.
Eduardo Castilhos, que recebe o Marlon Gael de portas abertas no seu gabinete. Castilhos, você deveria ter vergonha na sua cara como pastor, como vereador eleito pelo povo. Ricardo Teixeira, que é outro que recebe esse vagabundo dentro do seu gabinete, deveria ter vergonha na cara. Bom, mas enfim, de agressor para agressor, né? Só faltou falar Marisa, né? Porque é outro também que, infelizmente, responde por crimes contra a mulher em Araucária. Agora, o que me admira muito é saber se Gustavo Botokoski, Robson Furman, se vocês não vão tomar atitude pelo que eles fizeram contra uma cantora no município com relação à publicidade que ele recebe na prefeitura, porque sim, tem uma coisa ligada à outra, porque se não tem dinheiro para financiar a vagabundagem, não está atacando ninguém? Como é que fica a posição de Glaucio Caras, secretário de Cultura, homem de vocês, do grupo de vocês, sendo atacado nas redes sociais? Isso é uma vergonha, isso é uma falta de caráter, e esse governo precisa dar um basta nisso. Ou a gente vai achar que Miguelópolis é só a ponta do iceberg e que os homens dessa gestão, começando pelo prefeito, de repente, pode até estar apoiando esse tipo de crime que acontece contra as mulheres da nossa cidade, praticados por Marlon Gael. Eu queria te parabenizar pela sua coragem, parabenizar pela sua iniciativa, e eu vou deixar permanentemente o Jornalismo Verdade, a live da noite, aberto não somente para você, Isa, mas para toda e qualquer mulher que se veja vítima, não somente de Marlon, mas como de qualquer outro homem. Se você quer fazer a sua denúncia, me procure, a gente vai abrir uma live, a gente te acompanha até a delegacia, vamos levar a público o que está acontecendo. Eu sei que sozinha você não está, mas você pode ter certeza que o Jornalismo Verdade está com você. Muito obrigada, quero agradecer também, né, essa oportunidade que você me deu de expor. E eu gostaria de pedir, fazer um apelo para as pessoas, né? Antes de você postar qualquer coisa na internet, antes de você falar mal de alguém, gente, pense muito, porque vocês podem estar destruindo a vida de alguém. E isso é muito sério mesmo. Fique tranquila, acalma seu coração, vai dar tudo certo no final das contas. A gente acredita e confia nas forças policiais da nossa cidade, na Delegacia de Polícia Civil daqui do nosso município, assim como também no nosso judiciário. Eu encerro essa live por aqui, da porta da Delegacia Municipal da nossa cidade, e eu peço a você que está acompanhando a nossa live, por favor, dá um @destacar, um @seguidores, compartilhe esse conteúdo. Nós precisamos fazer com que essa denúncia chegue a todos os órgãos competentes do município de Araucária. Eu, Alex Furtado, fico por aqui, sempre junto com você, de olho na notícia.